Dom Columba Marmion, o ideal do monge. A ânsia de possuir Deus, tal é a disposição primordial que São Bento exige do postulante que se apresenta às portas do mosteiro. Esta disposição será a prova de firmeza da sua vocação, mas deve estender-se a toda a vida do monge. Do próprio abade reclama o grande patriarca que, primeiro e antes de tudo, conforme ao preceito de Cristo, busque o reino de Deus. Na caridade, que antes de mais nada se esforce por estabelecer este reino nas almas que lhe estão confiadas. A este fim unicamente deve visar toda a atividade desenvolvida no mosteiro. Em todas as coisas seja Deus glorificado, porque em todas as coisas todo o amor refere à sua glória. Reparemos bem nestas palavras, em todas as coisas. É esta uma das condições da nossa busca de Deus. Para ser verdadeira, como exige São Bento, a nossa busca de Deus deve ser constante. Busquemos sempre a face de Deus. Dir-me-eis, porventura não possuímos a Deus desde que recebemos o batismo, e enquanto em nós habitar a graça? Sem dúvida. Então, para que buscar a Deus, se já o possuímos? Buscar a Deus é conservar-nos unidos a Ele pela fé. É aderir a Ele como objeto do nosso amor. Ora, compreende-se que esta união de fé e amor comporta uma infinidade de graus. Deus, diz Santo Ambrósio, em toda parte está presente, mas está mais perto daqueles que o amam, longe daqueles que descuram o seu serviço. Mesmo ainda depois de encontrar a Deus, o poderemos buscar. Quer dizer, podemos sempre aproximar-nos mais e mais de Deus, por uma fé cada vez mais viva, por um amor cada vez mais ardente, pelo cumprimento cada vez mais fiel da sua vontade. E aqui temos porque podemos e devemos buscar sempre a Deus, até o dia em que Ele se der a nós de modo inadmissível, no esplendor glorioso da sua indefectível luz. Se não atingirmos este fim, seremos seres inúteis. Diz o salmista, cujas palavras São Bento cita e comenta no prólogo da regra: que Deus observa os homens, a ver se entre eles há alguém que tenha inteligência e o busque. Mas os homens transviaram-se e tornaram-se inúteis. De fato, quantos homens que não compreendem que é Deus a fonte de todo o bem e o fim supremo de toda criatura. Estes homens transviaram-se do caminho que conduz a este fim. Tornaram-se inúteis. Mas como? O que é um ser inútil? É um ser que não corresponde ao seu fim, ao seu destino. Um cronômetro deve marcar a hora. Se atinge este fim, pouco importa a matéria de que é fabricado. Mas se não marca a hora, de nada vale o ser de metal precioso, munido de rubis, uma joia de grande valor. Não satisfaz ao fim para que foi feito. Não nos podemos servir dele. É inútil. Também nós nos tornamos seres inúteis, se não tendermos incessantemente para o fim, para que viemos ao mosteiro. Ora, este fim é buscar a Deus, tudo a Ele referir como a fim supremo, nele se pôr a nossa beatitude. Tudo mais é vaidade das vaidades. Se assim não fizermos, somos seres inúteis. Por mais que nos afatiguemos, a nossa atividade passa, embora por extraordinária, aos olhos dos profanos, aos olhos de Deus, é de ser inútil, que não satisfaz a razão de ser da sua existência, que não visa o fim ao qual o predestinou a sua vocação. Terrível coisa a inutilidade de uma vida humana. E quantas inutilidades por vezes na nossa vida, mesmo na vida religiosa, o que explica que Deus esteja ausente em nossas ações. Não sejamos, pois, dos números desses insensatos de que fala a Escritura,
que se prendem com bagatelas vãs e fugazes. Sejamos solícitos em buscar a Deus em todas as coisas, nos superiores, nos nossos irmãos, em todas as criaturas, nos acontecimentos da vida, no meio das contrariedades como nas horas de alegria. Busquemo-lo sempre, de forma a podermos incessantemente aproximar os nossos lábios desse manancial de beatitude. Dele podemos sempre beber, sem receio de ver estancarem-se as águas, pois, como diz Santo Agostinho, a sua abundância vai muito além da nossa sede. Destas águas, diz Cristo, que se tornam na alma uma fonte a jorrar para a vida eterna. Outra condição para que a nossa busca de Deus seja sincera é ser exclusiva. Busquemos unicamente a Deus. Esta condição considero a capital. Buscar unicamente a Deus significa, evidentemente, buscá-lo a Ele mesmo. Reparai no termo Deus, não os dons de Deus, ainda quando nos possam ajudar a conservar-nos fiéis, não as suas consolações, posto que Deus nos permita saborear as doçuras do seu serviço. Nem devemos prender-nos a estes dons, nem nos apegar a estas consolações. Por amor do próprio Deus é que viemos ao mosteiro. Por conseguinte, a nossa busca não será verdadeira, como quer São Bento. Não será agradável a Deus, senão quando a nada nos apegarmos fora de Deus. Quando buscamos a criatura, quando a ela nos apegamos, é como se disséssemos a Deus: meu Deus, em vós não encontro tudo. Há muitas almas que têm necessidade de alguma coisa, juntamente com Deus, de mais alguma coisa além de Deus. Deus não é tudo para elas. Essas não podem, como o Santo de Assis, olhar para Deus de frente e dizer-lhe, com toda a verdade do seu ser: meu Deus e meu tudo. Não podem repetir como São Paulo: todas as coisas reputei por lixo, considerei como resto em troca de possuir a Cristo. Não esqueçais esta verdade, que é de extrema importância. Enquanto sentirmos necessidade de alguma criatura e nos apegarmos a ela, não podemos dizer que buscamos unicamente a Deus, nem tampouco Deus se dará a nós de modo perfeito. Se queremos que a nossa busca seja sincera, se queremos encontrar plenamente a Deus, temos de nos desapegar de tudo que não for Deus e em nós possa atrapalhar a ação da graça. Tal é a doutrina dos santos. Ouvi o que dizia Santa Catarina de Sena no leito de morte. Sentindo seu fim aproximar-se, reúne em volta de si a sua família espiritual e dá-lhe suas últimas instruções, recolhidas por seu confessor, o beato Raimundo de Capua. Diz ele: a sua doutrina primária e fundamental foi todo aquele que entra para o serviço de Deus. Se quiser deveras possuir a Deus, tem necessariamente de arrancar do seu coração todo o afeto sensível, não só com relação às pessoas, mas também com relação a qualquer criatura, e tender para o seu divino Criador na simplicidade de um amor sem partilha. O coração não pode dar-se totalmente a Deus se não estiver livre de qualquer outro amor, se não se abrir em uma franqueza que exclua toda reserva. Nem de outro modo fala Santa Teresa de Ávila, que por si mesma tinha feito essa experiência. Tão ávaros somos, tão pouco solícitos em fazer a Deus o dom de nós mesmos, que não acabamos nunca de nos pôr nas devidas disposições. E, no entanto, nosso Senhor não quer que entremos no gozo de tão precioso bem, a posse perfeita de Deus, sem o pagarmos por elevado preço. Vejo perfeitamente que nada há na terra que o possa comprar. Não obstante, acrescenta a Santa, se fizéssemos quanto de nós depende para não nos apegarmos ao que quer que seja de terreno, se a nossa conversação e todos os nossos pensamentos fossem no céu, convencido estou de que tal tesouro bem depressa nos seria concedido. E a Santa mostra a seguir, com exemplos com tantas vezes acontece, darmos-nos a Deus totalmente e ao depois vamos-lhes pouco a pouco tirando o que lhe demos. E conclui: linda maneira de procurar o amor de Deus.
Queremo-lo logo, logo e as mãos cheias, como se costuma dizer, mas com a condição de conservarmos as nossas afeições. Na realidade, nenhum esforço fazemos para pôr em prática os nossos bons desejos. Deixamo-lo miseravelmente arrastarem-se por terra, e depois disso tudo, queremos muitas consolações espirituais. Na verdade, são coisas que não se harmonizam. Na minha opinião, são duas coisas incompatíveis. E assim, por isso que o nosso dom não é total. Tampouco recebemos logo de uma vez o tesouro do amor divino. Foi para o encontrar a Deus, para só a Ele agradar, que, a exemplo do grande patriarca, tudo abandonamos. Soli Deo placere desiderans, diz São Gregório. Necessário se torna conservar-nos sempre nesta disposição fundamental. Só assim encontraremos a Deus. Se, pelo contrário, esquecendo pouco a pouco este dom inicial, nos deixarmos desviar deste fim supremo, se nos apegarmos a esta ou aquela pessoa, a esta ou aquela criatura, a este ou aquele emprego, cargo, trabalho, ocupação, a este ou aquele objeto, então podemos ter a certeza de que jamais possuiremos a Deus plenamente. Oh, se pudéssemos dizer, mas com toda a verdade, a palavra do apóstolo Felipe a Jesus: Mestre, mostrai-nos o Pai, que isso nos basta. Mas para o dizer de verdade, temos também de poder dizer com os apóstolos: Senhor, tudo abandonamos para vos seguir. Felizes daqueles que levam este desejo até a extrema, atual e perfeita renúncia. Que não deixem nada, que não digam: este pouco a que ainda estou apegado, nada é. Não conheceis a índole, a natureza do coração humano? Por muito pouco que lhe deixemos, a isso totalmente se apega. Nisso concentra todo o seu desejo. Arrancai tudo, rompei com tudo, a nada vos apegueis. Felizes, mais uma vez, daqueles a quem é dado levar a cabo este desejo, realizá-lo plenamente.